Em mais de 3 décadas, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe conquistas importantes para o país. E a FIA, a Fundação para a Infância e Adolescência, funciona como um suporte a esses programas, projetos e ações. Giovana Faria. Após 34 anos do início do Estatuto da Criança e do Adolescente, a FIA consegue expandir e planejar mais programas que priorizam a segurança da criança e do adolescente. Por isso, temos aqui a diretora de Promoção Social do FIA, Cláudia Cristina Silva, para falar sobre a importância também do ECA e também sobre a parte da fundação e qual a relevância disso no estado do Rio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Giovana, muito obrigada a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando de uma causa que eu amo de paixão, né, que são as crianças e adolescentes que precisam ter voz e que o ECA, né, há 34 anos, desde 1990, representa muito bem os direitos e as garantias das crianças e dos adolescentes que nós precisamos realmente dar voz. E como que foi esse processo, né? Assim, teve uma expansão também do ECA, como que foi a importância também desse crescimento para o Rio de Janeiro? Sem dúvida, o ECA, na verdade, foi quando aconteceu, né, em 1990, quando a legislação gritou por socorro para que as crianças pudessem ter seus direitos garantidos. Graças a Deus, desde então, de lá para cá, isso só vem crescendo, só vem sendo cada vez mais relevante. E a Fundação para a Infância e Adolescência, hoje estou como diretora da DPS, que é o setor exatamente que trata sobre a promoção social, dá voz e também ouve as situações que acontecem na nossa sociedade. E um importante programa de vocês é o SOS Crianças Desaparecidas, né? Teve, assim, já um aumento? Você já conseguiu ver, assim, uma importância para conseguir achar essas crianças, para realmente ter também um suporte para essas famílias? Giovana, de 4.500 casos, mais ou menos, que foram dados como crianças desaparecidas, nós conseguimos já localizar 3.800, mais ou menos. É um número muito, muito bom, porque o trabalho ele vem sendo desenvolvido já há bastante tempo, com uma equipe maravilhosa. Nós temos o gerente Luizinho, que atende 24 horas o atendimento pelo WhatsApp. E nós não só atendemos aquelas crianças que são notificadas, que chegam para nós como desaparecidas também, Giovana. Nós prevenimos e ensinamos, o trabalho da FIA também é esse, não somente procurar, ajudar a procurar e localizar essas crianças, mas prevenir e ensinar em eventos grandes, como acontecem nas praias e tudo mais, informando aos pais, dando ensinamento mesmo de como fazer para que isso não aconteça. Também há um programa que é realmente para tratar, né, sobre as crianças e adolescentes que são vítimas de violência. Sim. Então, como funciona também esse tipo de programa, esse tipo de projeto? Vocês conseguem acessar essas famílias e ajudar essas crianças? Nós não contabilizamos as famílias, mas esse trabalho é feito extremamente, também muito importante, com as famílias, porque são crianças que sofrem algum tipo de violência interna, dentro de casa ou na escola, e infelizmente, às vezes a gente não consegue dar importância, porque é apenas uma criança falando. E quando chega para nós, às vezes a gente consegue analisar toda a situação, né, de risco que aquela criança está correndo, e quando a gente começa a tratar os pais, ou a mãe, ou o pai, enfim, o familiar, ela desperta e consegue entender a gravidade da situação que aquela criança estava passando, porque muitas vezes, por ser somente uma criança, ela não é credibilizada. E essas crianças que são vítimas de violência acabam tendo, assim, um impacto em toda a vida, né? Então, assim, tem também um trabalho psicológico, como você disse, e como que funciona, assim, para essa criança não ter esse reflexo negativo para o resto da vida dela? Na verdade, o trabalho, como a gente falou, ele não é unicamente exclusivo naquele momento que acontece a situação, né? Ele se perdura, a gente mantém esse acompanhamento, inclusive as crianças, por exemplo, do SOS, quando são localizadas, a gente tem o nosso programa também PTPA, que a gente pode falar um pouco mais à frente, que a gente qualifica a criança para ter um conhecimento para entrar no mercado de trabalho. Então, dependendo da idade, porque acontece muito de muitos adolescentes saírem de casa por algum problema, né, familiar, para até chamar atenção, às vezes. Então, muitos chegam com essa idade, realmente de 12, 13, 14 anos, e a gente continua mantendo o cuidado, mantendo a informação e tentando encaminhar essas crianças, não somente
para esse programa como realmente dando assistência até entender que ela está apta para poder seguir a vidinha dela sem precisar dessa ajuda, né, psicológica e comportamental. E você falou sobre esse programa, então, que ele consegue introduzir um mercado de trabalho para esses jovens, né? Como que é, assim, quantas pessoas também já participam desse programa? Como que funciona também? O PTPA, que é o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência, ele visa qualificar o adolescente e dar a ele a possibilidade de entrar no mercado de trabalho conhecendo como é um local mesmo que, na verdade, não era a realidadezinha dele. Só que a nossa prioridade é instituir o ECA, né, para que seja respeitado, porque ainda são adolescentes, ainda são crianças, não são jovens, são crianças. Então, o trabalho ele é realmente para qualificar, para ensinar, não para ser usado o adolescente para poder fazer algo que para ele não sirva no futuro como algo promissor. Então, nós temos muito cuidado com relação a isso. E com a possibilidade, Giovana, de um estágio. Então, hoje, nós temos 227 adolescentes que estão empregados, que estão fazendo estágio com parceiros da FIA. Poderíamos ter mais? Poderíamos ter mais, até gostaríamos de ter mais, mas a nossa ideia, o nosso sonho era que todos que são qualificados por ano saíssem de lá já com uma proposta para poder ter uma porta aberta, né? E dali já entender tudo o que ele aprendeu com a prática que ele vai vivenciar. Perfeito, Cláudia. Muito obrigada pela sua companhia aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço.